Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 16 de fevereiro de 2021. Inicialmente quero solicitar que vocês inscrevam-se no canal, deem um like, que vocês também compartilhem com suas redes sociais e também façam seus comentários. Nós vamos discutir hoje a diplomacia do novo governo de Joseph Biden, governo americano, em relação ao Brasil. O governo americano, através da sua porta-voz do Departamento de Estado, em entrevista à BBC News, a qual estou repercutindo aqui, achei isso muito importante, a senhora Cristina Rosales afirmou que conforme vão mudando os governos de um país ou de outro, vai haver uma mudança de prioridades, isso é normal. Agora, o foco é que ela disse que o novo governo americano afirma que não terá uma política externa agressiva em relação ao Brasil e que o país segue sendo considerado um aliado de Washington em âmbito internacional. Muito positivo isso, sem dúvida nenhuma, essa entrevista em que ela fala isso e desfaz uma série de fake news, de bobagens colocadas por gente despreparada no Brasil, já durante as eleições americanas, até a posse do novo presidente, dizendo que o Brasil ia ser retalhado, sancionado e coisas assim. Não aconteceu e não vai acontecer, né? E ela falou que também Washington... É normal que aconteçam negociações, né? Mas não significa que, porque o governo e as prioridades mudaram, né, no caso lá nos Estados Unidos, a relação com o país que tem um governo com prioridades distintas, no caso do Brasil, vai ser completamente destruída, o que vai mudar de forma, ou não haver mais possibilidades de aliança. Acho que isso foi uma grande coisa que ela falou, né? E são praticamente 3 semanas de governo do Joseph Biden, né? E o chanceler Ernesto Araújo e o secretário de Estado americano Tony Blinken deram um primeiro passo em relação a um alto nível entre os governos. Eles tiveram uma conversa, né? E, no caso, o nosso ministro, o Ernesto Araújo, teve uma conversa com o secretário de Estado Antony Blinken, né? E a agenda 100% positiva, segundo o ministro Araújo, ficou claro que há excelente disposição e amplas oportunidades para que continuemos construindo uma parceria profunda entre o Brasil e os Estados Unidos, anunciou o Ernesto Araújo no seu Twitter. É importante destacar que a questão da Amazônia é uma questão importante, tanto da fauna quanto da flora, e ela falou bastante isso durante a sua entrevista. E acho que vale a pena destacar, onde ela disse que a Amazônia, a questão do clima, ela não falou, vamos dizer, explicitamente a Amazônia. A questão do clima é uma parte importante na agenda do presidente Biden, né? E que o foco do outro governo, talvez nesse ele seja mais intenso, mas que as coisas vão ser negociadas. E eles não vão de cara mudar a política, mas vamos reformar a abordagem, né? E vamos negociar com os governos, e vamos negociar com todos os interessados, né? Particularmente, ela falou que não consegue confirmar, eu não posso dizer se a equipe do Biden já está trabalhando em um plano específico para a Amazônia, né? Ela disse que ainda não pode confirmar isso, mas há bastante a se fazer ainda em relação aos 9 países e aos Estados Unidos, ou seja, não é só o Brasil, são 9 países que têm a Amazônia dentro dela. E não, embora que o Brasil é o que tem a maior parte, o Brasil é um país continente, e não só entre Estados Unidos e Brasil, portanto. E ela prevê que vai, em nome do governo Biden, ela disse que vai haver um esforço global de tratar esse tema. E no dia 22 de abril vai haver uma conferência de cúpula dos líderes sobre o clima, que vai ser a primeira oportunidade de ter as maiores economias do mundo, organizações multilaterais e outros participantes para ter essa conversa sobre a questão ambiental. Acho que foram, eu diria assim, sábias as palavras dessa representante do governo americano, né? Então, acho que isso é muito importante. Ela abordou também a questão da tecnologia, né? Ela fala também na questão da China, né, que foi perguntado para ela, né? Ela afirmou que a questão da China, essa é a senhora Rosales, nessas duas imagens aí, né? A senhora Cristina Rosales, né? Ela disse que
eles estão trabalhando para reduzir a influência chinesa na América Latina, especialmente no tema da rede 5G brasileira. Segue sendo prioridade para os Estados Unidos, embora os passos tomados para atingir o objetivo devam ser mudados, né? É possível que uma aliança que foi ainda estabelecida no tempo do Trump, chamada de Clean Network, ou seja, a rede limpa, criada por Trump para excluir empresas chinesas do fornecimento de equipamentos a aliados, no caso o Brasil é um aliado dos Estados Unidos, é endossada em novembro por Ernesto Araújo, isso foi endossado, e também pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Pode ser que essa política de Clean Network deixe de existir. O Brasil também não pode tirar o olho que a China é seu principal parceiro comercial. As importações chinesas são quase o dobro das americanas. Tenho certeza que o Brasil, através da sua equipe inteligente, do ministro Araújo e do presidente Bolsonaro, vão saber, vamos dizer assim, torear esse touro aí para o Brasil tenha vantagens e continue ganhando, né? Na questão da Amazônia, ainda, a questão do clima, ela acha que é uma disposição para ser trabalhado bastante ainda, né, nos próximos meses, né? Já houve o lançamento, 10 dias atrás, do Green Climate Fund, né? Ou seja, um programa na qual países desenvolvidos vão canalizar recursos para um fundo que remuneraria países em desenvolvimento para preservar florestas e reduzir emissões de gases do efeito estufa. Mais especificamente sobre esse comentário do presidente, não há nada que eu possa acrescentar de um fundo específico para o Brasil. Ela estava se referindo àquele fundo que durante a campanha o presidente Biden disse que iria criar, um fundo de 20 bilhões de dólares, né? Que deu até uma rusga aí com o presidente Bolsonaro, mas acho que isso vai ser sanado, porque uma coisa é a campanha eleitoral e outra coisa é a diplomacia entre dois países que tem que ser levada em alto nível, mesmo que haja divergências, principalmente na questão em países aliados como o Brasil. Aliás, o Brasil tem um relacionamento de aliado com os Estados Unidos há pelo menos 200 anos. Então, em um sentido mais global, a questão ambiental, segundo a senhora Rosales, está sendo tratada como prioridade pelo governo do presidente Biden. E vai haver participação também de outros países, mas não vai ser algo unilateral, só dos Estados Unidos. Isso foi importante que ela disse, né? Mas de outros países também, e também da parte brasileira, ela falou. E não só porque o Brasil tem a Amazônia, mas por ser uma economia global, ou seja, o Brasil é uma economia global, né? Então, na realidade, eles não querem confronto com o Brasil, né? Uma coisa era a campanha, eles querem, na realidade, negociar, eles querem diplomacia com o Brasil, né? Isso é algo, sem dúvida, muito importante, ou seja, acho que todo mundo quer a preservação da Amazônia, o que nós temos que garantir é que a Amazônia é nossa, né? Não como o presidente Macron andou falando umas bobagens aí para não comprar soja brasileira. Está procurando estrelismo, apenas isso. Muito madura essa entrevista. Uma entrevista madura, ela é uma pessoa jovem, mas sem dúvida uma entrevista madura, uma entrevista de um governo maduro, né? Que não vai sair por aí que nem um louco estragando as relações como muitas pessoas imaginavam, né? Como muitos pensavam, na realidade. Essas pessoas, na realidade, soltaram fake news, né? Às vezes não deveriam nem ter feito isso, mas uma falta de maturidade, tanto profissional quanto política, desculpem-me dizer isso, né? Ou seja, o presidente Biden não está entrando, primeiro, como inimigo do presidente Bolsonaro e também não, como liderando os Estados Unidos como inimigo do Brasil. Aquilo que achavam, bom, agora vou invadir a Amazônia, ninguém vai invadir a Amazônia. Ninguém tem interesse nisso e ninguém vai brigar com o aliado brasileiro, com esse continente. Sejam americanos, sejam os franceses, ou seja lá quem for. Então, eu gostei muito dessa entrevista e resolvi repercutir, porque eu também estou sentindo, ela foi recente, e acho que pouco se falou sobre isso, né? Porque essa é a postura que eu esperava de um país como os Estados Unidos, que a gente tem uma relação duradoura, diferente com a Venezuela, porque o mesmo repórter, né,
fez a seguinte pergunta: possibilidade de reabertura entre Washington e Caracas. Ela respondeu o seguinte: a gente não tem diálogo com o ditador da Venezuela. Encerrou. É a mesma política anterior. Ou seja, eles não reconhecem o ditador Nicolás Maduro como o legítimo na Venezuela. Então, né, isso eu nem falei, só uma breve citação aqui. Então, para vocês verem a diferença. Eles sabem a importância do Brasil, eles sabem a importância do presidente e não vão querer trocar ninguém como o pessoal aqui imaginava. Inclusive no Congresso brasileiro tinha gente imaginando, fazendo elucubrações malucas que eu não vou nem comentar aqui, que a gente via nas redes sociais, né? Pessoas muito importantes, né? Pessoas, vamos dizer assim, de alto escalão. Mas ainda bem que o presidente Biden é sensato, ele está adotando uma política dura com a China, como já vinha sendo adotada pelo presidente Trump. Está também, agora o que eu gostei muito é que ele está endurecendo mais com a Rússia. Vocês viram naquele meu vídeo anterior, inclusive mandando navios para exercícios no Mar Negro, o que desagradou a Moscou. Mas ele, de fato, está sendo coerente, porque essa, na realidade, não é uma política do Trump, não é uma política do Biden. É uma política de Estado americana que já vem há muito tempo. E eles, assim, só que vão conseguir manter a hegemonia deles econômica e militar, né? Então, isso é muito importante. E eu acho que está um governo inteligente, que vai se relacionar com o Brasil, com um governo inteligente, e com uma equipe inteligente. Acho que essa é sem entrar nas fofocas, nessas pequenas intrigas, né, que existem, né, nessas pequenas intrigas que às vezes muita gente coloca a boca no trombone, dando a impressão que é uma coisa grande, quando na realidade é apenas, eu diria assim, a política da desinformação. Até tem um livro escrito sobre isso, a desinformação. Então tem gente que, através dos meios de comunicação oficiais, através até das redes sociais, procura fazer a desinformação. Então, certamente o Brasil irá em frente e só vai ter a ganhar nesse relacionamento diplomático com os Estados Unidos. Eu peço novamente que vocês inscrevam-se no canal. Tenho certeza que vocês não devem ter vindo bastante essa análise sobre esse tema, né, de uma maneira muito comum em outros meios de comunicação, e também mais detalhes do que essa porta-voz do secretário de Estado norte-americano falou. Inscrevam-se no canal, vocês sempre terão coisas boas e interessantes para assistir no meu canal. Compartilhem com suas redes sociais, deem um like, não esqueçam de dar o like e também façam os seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.